my mind, physical inactivity is an actual cause of death, and I take a quotation out of a committee report that's 683 pages that was from the U.S. government, and in there they reviewed all the literature on activity and mortality. And I will just read it. The data very strongly support, this is a quote, an inverse association between physical activity and all-cause mortality. Active individuals, both men and women, have approximately a 30% lower risk of dying following follow-up compared with inactive individuals. Well, to convert that number 30%, you could say that if you're physically inactive, your risk of dying is 30% higher. And again, this is a report that was co-authored by most of the experts in exercise, co-authored this report in the United States. So the way I sort of visualize this is physical inactivity is an actual cause of the risk factors. Commonly, these are the common risk factors that are in the literature, and it's common that the contribution of physical activity in the publications is omitted. And if we extend this, and I'm going to come to this point a little later, I've now drawn out 37 inactivity conditions that produce decreased health. If you go down from the risk factors, you're going to have the leading causes of death, and then what we're going to talk about is premature death. So the actual cause of death is quite far away from the leading causes of death and premature death. It has to go through a number of steps. So what I want to do in the next slides is look at the relationship between lower maximal oxygen consumption. O consumo máximo de oxigênio, que está expresso pelo METS, que é o equivalente metabólico, ou seja, o número de vezes do índice metabólico em repouso, e eu vou mostrar alguns índices que eu vi num estudo de revisão que juntava algumas publicações da literatura. Outras pessoas não fizeram isso, mas já incluíram isso na discussão. O índice de morte não é uma relação linear, e eu vou demonstrar isso nesse slide. Primeiro eu vou explicar os dois estudos que eu reuni. O que os dois estudos demonstram são que o condicionamento cardiovascular nesse momento e 5 anos depois, em verde, foi medido uma segunda vez nesse estudo de Blair e nesse estudo de Jonathan Myers, em que eles tinham um intervalo de pelo menos 6 meses entre as duas medidas do condicionamento cardiovascular. Isso será importante no próximo slide, porque o que eu vou mostrar são pessoas que permanecem com condicionamento físico, pessoas que não tinham condicionamento e tiveram condicionamento, e pessoas que permaneceram sem condicionamento físico. E vemos essas diferenças no CRF, ou seja, no condicionamento cardiorrespiratório. O segundo estudo foi um estudo de follow-up de 5 a 8 anos depois desses exemplos, e eles analisaram o número de pessoas que tiveram sobrevida e que foram a óbito nesses anos. Vamos ver o que aconteceu. Esse é o estudo de Myers, e o estudo de Blair analisou 2 fatores, a mortalidade geral e a morte por decorrência de doenças cardiovasculares. Ou seja, quantas pessoas no risco relativo. Vocês podem perceber que mesmo tendo 3 medidas, eu normalizei para 1 e todos estão agrupados nas categorias que eu determinei. 1 são os que permaneceram sem condicionamento, ou se tornaram condicionados, ou eram condicionados e deixaram de ser, ou permaneceram condicionados. Então você vê aqui um agrupamento, e os que permaneceram com bom condicionamento físico estavam 1/3 abaixo desse nível. Então o risco de morte aumenta em 3 vezes se você permanece condicionado em comparação com os que permaneceram sem condicionamento físico. Ou seja, as pessoas que permaneceram sem condicionamento físico têm um risco 3 vezes maior de morte. Analisando pelas mudanças, ou seja, se no início da medida você era condicionado, mas se tornou uma pessoa sedentária, você tem um aumento de 3 vezes de risco de morte.
Nesse grupo, os sujeitos tinham 70 anos de idade. Então, eu acho que isso é importante porque isso demonstra que, pelo menos para parte da população, nós dizemos que você nunca tem idade avançada demais para começar. Mas sim, tem pessoas que têm uma resposta negativa. Para a maioria da população, nunca é tarde demais para iniciar. Pelo menos até os 70 anos de idade. E isso pode ser condicionamento cardiovascular que vai se tornar importante. Para aqueles que começaram as medidas de condicionamento, ou seja, que partiram de sem condicionamento para com condicionamento, o risco de morte foi reduzido pela metade. Então, esse é um dado impressionante. Não estamos falando de 5 ou 10%, estamos falando de 40%, 50% de redução. Plotando isso, o risco de morte contra o METS máximo, percebi um ponto interessante de novo. Os dados parecem estar sobrepostos, com os estudos aqui no início, normalizando o valor mais reduzido a 1. E basicamente a mensagem aqui é uma estratégia para a vida. Você quer se manter para os homens um METS de 10 pelo máximo de tempo possível, porque quando você passa para baixo de 10, você vai subir por essa curva e o seu risco de morte aumenta. Para as mulheres, era 9,5 nesse estudo, por algum motivo, mas é mais ou menos 10. Então a estratégia para a vida é se manter acima de 10 pelo máximo de tempo possível. A segunda estratégia é, quando você começar a subir pela curva, você deve batalhar para diminuir esse processo, ou seja, melhorar o seu condicionamento cardiovascular. Nesse valor de 4 METs, temos um valor de fragilidade física. Então, para resumir o que eu estou dizendo, é possível para um grande número de pessoas melhorar o seu consumo máximo de oxigênio nesses estudos. E esses estudos têm duas populações diferentes. O estudo foi conduzido aos 70 anos de idade em Stanford, com veteranos de guerra, ou seja, veteranos do exército americano que iam aos hospitais de veteranos de guerra. O outro estudo de Blair foi feito com um grupo de alto desenvolvimento econômico, ou seja, executivos em Dallas. Os próximos slides vão analisar a redução do consumo máximo de oxigênio com a idade. Isso é um evento primário da idade avançada e isso é pouco debatido. O avanço da idade é uma deterioração da estrutura e função celular independente das doenças e do ambiente. As pessoas chamam isso de envelhecimento programado. Mas para alguns sistemas corporais, você pode modular o índice de envelhecimento primário, que é chamado envelhecimento secundário, determinado por John Hollicy, que é causado por doenças e indica algumas mudanças fisiológicas que não são inevitáveis. Eu acho que é um pouco forte. O agente primário sempre vai ocorrer. Você pode atrasá-lo ou preveni-lo para certas mudanças. Eu vou mostrar isso em alguns slides, que isso pode ser feito através do condicionamento físico e das atividades físicas, principalmente no ponto de vista cardiovascular. Esse estudo foi publicado em 1981 por John Hollicy e o seu grupo. E nesse eixo nós temos o consumo máximo de oxigênio e nesse a idade. O que eu basicamente quero que vocês vejam é que os próximos dois estudos foram estudos longitudinais de 20 anos de duração, com a redução do consumo de oxigênio máximo modulado pela inatividade física. O que esses estudos fizeram foi utilizar essa curva e plotar os dados com base nesse estudo anterior. Então, utilizaram essa curva, fizeram uma média dessa. Então, esses seriam os jovens atletas, esses seriam os atletas não treinados. Então, eu redesenhei essa curva, e isso vai aparecer no próximo slide. Então, aqui temos os extremos. Se você está na elite, ou se você é o menos condicionado, aqui na idade de 80 anos, se você desenhar uma linha vertical até a curva, e
desenhar uma linha horizontal para ver onde ela se intercede com a curva de sedentários, existe uma diferença de 4 décadas. Isso não é uma diferença trivial, isso indica o poder da genética e como podemos modular esses genes durante a sua vida, porque chegando a esse ponto, aqui você estaria com uma fragilidade física bem significativa, principalmente relacionada ao sistema cardiovascular. Então, os próximos 2 estudos que eu vou mostrar que usam esses números usaram indivíduos do sexo masculino altamente treinados que mantiveram. Um tem 4 grupos, outro tem 3 grupos, mantiveram ou diminuíram seus níveis de atividade física em diferentes taxas, tiveram efeitos na taxa de diminuição no VO2 máximo e as idades variaram entre 30 e 70 anos. Então, alguns dos dados entre 30 e 50 anos e outros 50 e 70 anos. Então, o primeiro estudo que foi feito e sobreposto em um outro estudo, eu vou mostrar esses valores nos próximos 4 slides. Então, eles tinham os 4 grupos e sobrepuseram esses grupos aqui nos dados do Green Heath. Então, avaliamos primeiro os não treinados. Eles começaram com um consumo máximo de 70, bastante alto, mas pararam de treinar precocemente nos 20 anos e aproximaram-se do nível sedentário. Então, qualquer vantagem que eles tinham antes, que modulava essa vantagem ambiental que eles tinham, porque estavam bastante ativos fisicamente no nível de elite, eles perderam isso ao longo dos anos, chegando a um nível mais baixo depois de 20 anos. Então, poderíamos dizer que talvez eles tinham genes que os predispunham a um consumo máximo de oxigênio mais alto, mas eles caíram quase 67% nesse tempo. O próximo grupo são as pessoas que mantiveram o treinamento de elite ao longo dos 20 anos. Vemos que a curva aqui tem uma pequena inclinação, mas é quase igual aos dados atléticos de Heath que foram publicados 15 anos antes. As pessoas condicionadas de exercícios recreacionais são esse círculo aberto que está aqui. Eles não estavam no nível de elite no começo, mas também declinaram ao longo do tempo, mantendo o condicionamento recreacional ao longo desses 20 anos. E o último grupo é o grupo de pessoas mais velhas e com condicionamento recreacional, começaram aos 50 anos e tiveram um declínio porque não estavam com um nível alto de atividade física. Então, esse é o estudo que foi feito por Scott Trappe. E esses são os últimos slides. Agora eu vou mostrar um segundo estudo de 20 anos, estudo longitudinal, independentemente realizado por Michael Pollan, mais ou menos na mesma época, a mesma faixa etária, e essa era a intensidade de treinamento que eles usaram, e nem todos os grupos treinavam nessa intensidade. O que foi impressionante é que eles usaram os dados de Heath como baseline para os dados deles. Então, se começarmos com um grupo de alta, no grupo alto aqui, que são os triângulos, nós vemos uma pequena queda em relação à linha de Heath, mas basicamente estava sobre a linha de Heath nesses 20 anos. O grupo moderado competiam apenas ocasionalmente e treinavam sempre. O primeiro grupo estava fazendo competições ao longo desse tempo e esse grupo aqui estava apenas treinando. Então, seria essa linha aqui com os quadrados, com um declínio parecido com o declínio de Heath, mas com um nível um pouco menor, porque eles não estavam treinando no mesmo nível. E o ponto final é o grupo de baixo treinamento. Havia 2 indivíduos e eles passaram para caminhadas, então eles apenas caminhavam e terminaram na linha do sedentarismo.
Então, a minha conclusão é que a inatividade aumenta o envelhecimento secundário porque abaixa a capacidade de consumo de oxigênio máxima e, para a maioria das pessoas, isso é algo que é possível de prevenir e isso é muito importante. Então, o resumo do que eu acabei de dizer está aqui e levanta outros pontos, como, por exemplo, se nós tivermos um declínio acelerado do VO2 máximo devido à inatividade física, isso vai aumentar a mortalidade, a pessoa vai ficar frágil fisicamente em uma idade mais precoce. Eu vou mostrar um exemplo mais tarde, vocês vão ter menos anos de alta qualidade de vida, ou seja, a saúde, o período de saúde vai durar menos, você vai baixar a reserva cardiopulmonar e vascular. Então, se você tiver um trauma ou uma operação importante, você tem menos probabilidade de sobreviver, porque você não tem essa reserva da capacidade aeróbica, e pode haver também um aumento do risco de doenças crônicas. O Dr. Britton, hoje de manhã, não mostrou essa declaração e eu vou mostrar então, porque acho que é um experimento muito importante que ele realizou. Então, o que ele já explicou é que ele mostrou uma separação entre o VO2 máximo alto e baixo nos ratos, e o estudo que eu vou mostrar para vocês mostra que os animais altamente aeróbicos tinham uma longevidade maior. Então, esse é o segundo dos 3 slides que eu vou mostrar. Esses são os dados dos animais desse estudo. Os animais na faixa baixa, de baixa capacidade, tinham cerca de 1/3 da capacidade aeróbica dos de alta capacidade. Esses dados foram publicados recentemente e acho que são muito importantes, mostrando que se avaliarmos, a linha azul são os corredores de alta capacidade, com alta capacidade aeróbica, e se avaliarmos a idade, quando eles começam a morrer, vejam só, nos azuis em comparação ao vermelho, que são os de baixa capacidade, cerca de 2/3 dos animais de baixa capacidade já morreram quando o primeiro de alta capacidade morreu. Então, no resumo que eu vi aqui é que esses ratos que foram cruzados para uma capacidade aeróbica mais baixa tiveram uma longevidade 45% mais curta. Então, quando o Dr. Britton selecionou para alta capacidade aeróbica e todos os genes relacionados a isso, então essa é a primeira demonstração, na minha opinião, em que alguém conseguiu modular os genes e, portanto, modulou a longevidade, e um dos principais fenótipos foi a capacidade aeróbica. Por isso que eu acho que é um estudo muito importante para a comunidade que estuda os exercícios físicos. Então, esse foi um estudo intermediário, desculpe, o resumo intermediário é que os genes dos seus pais determinam a sua absorção máxima de oxigênio e a idade da sua morte. Não são o único determinante. Quando você nasce, isso não quer dizer que você tenha um certificado de óbito dizendo quantos anos você vai viver. Você pode modular o que os seus pais deram para você, o que você herdou. E isso é devido ao fato de que nós podemos modular o consumo máximo de oxigênio, sua taxa de declínio, e também podemos acelerar a morte pelo sedentarismo. Eu quero mostrar 5 slides para falar brevemente sobre que a força máxima muscular, que também é importante. Em Estocolmo, na semana passada, essa pergunta surgiu e acharam que eu tinha falado rápido demais, por isso que eu pus esses slides aqui. O fenômeno, se avaliarmos a potência aqui em watts, tem poucos dados sobre isso. Esse aqui é de Pearson, foi publicado na MedScience and Sports. Então, se vocês fizerem o que eu fiz antes, na idade de 80 anos, se vocês acharem a intersecção aqui dessa treinamento de força, esses aqui eram halterofilistas de Glasgow, alguns anos atrás. Então, quando avaliamos os sedentários, nós vemos que há uma diferença de 3 décadas. Então, é claro que nós são extremos aqui, mas isso mostra que os genes e o ambiente podem modular
a sua força. E por que isso importa? Porque as pessoas vão chegar à fragilidade física para a força muscular. As pessoas, quando envelhecem, não conseguem mais ir ao banheiro sozinhas, não têm força muscular nas pernas. Isso não é inevitável. Do dia que você nasce, não tem um certificado de óbito dizendo que você está frágil fisicamente e vai perder sua força muscular com uma idade certa. Então, tem um estudo que avaliou a associação de 3 biomarcadores com os músculos da perna, e os 3 próximos slides são sobre isso, a velocidade de caminhada. Então, esse aqui é o quarto mais, com a velocidade de caminhada mais baixa, e esse é o mais alto. Tem a hazard ratio aqui embaixo, e vejam que é quase 3 vezes maior se você está andando devagar para o risco de mortalidade. Isso aqui é força de preensão, isso é bastante impressionante. Tem um artigo que mostra que há 12 estudos diferentes que já mostraram isso, que se você tem uma força de preensão baixa, isso fala bastante sobre a sua massa muscular total. Então, vemos aqui que isso também sobe até 67% de risco com a força, o pessoal com a força mais baixa. O tempo para se levantar da cadeira, por exemplo, para ir ao banheiro, vemos que há um aumento de 2 vezes aqui também. Então, isso não é inevitável. Isso não quer dizer que está determinado quando você nasce. É claro que os genes dos seus pais influenciam quando você vai conseguir deixar de ser capaz, quando você vai deixar de ser capaz de levantar ou ir ao banheiro sozinho, mas você pode modular isso por meio de treinamento de força. E o que eu estou dizendo agora, até agora na minha palestra, é que essas são as 2 coisas principais que formam os atletas de elite. Então há uma conexão e com certeza há muitos genes compartilhados aqui. Agora eu gostaria de falar rapidamente sobre os dados que dizem que se você é sedentário, e esses são dados bastante epidemiológicos que mostram que se você é sedentário, você vai ter um maior risco de doenças. Eu vou manter esse slide aqui e falar de um a um. Esses dados vieram daquele relatório com 30% de aumento no risco de morte se você é sedentário. São dados dos Estados Unidos. Basicamente, esse estudo foi feito por um grupo de cientistas renomados que se juntaram em um comitê, avaliaram a literatura e chegaram a esses achados no fim dos anos 90. Então, vemos que todos esses fenômenos aqui, todas essas doenças crônicas, têm esse aumento de risco caso você seja sedentário, de acordo com este estudo. Então, não apenas nós estamos modulando como o sedentarismo aumenta o risco de morte, mas também determinando que ele aumenta o risco de todas essas outras doenças. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho um estudo recente, um artigo recente, aqui eu vou colocar o meu e-mail aqui, se vocês quiserem que eu envie para vocês, porque ainda não foi publicado. Então podemos ler rapidamente aqui, e nesse artigo, eu acho que eu deixei alguns faltando aqui, mas eu tentei listar todas as doenças crônicas que podem ser aumentadas em termos de risco pelo sedentarismo. É uma lista bastante longa, alguns dados são mais fortes que os outros, mas quando juntamos os 37, o sedentarismo sozinho, mesmo se houver mudanças nos efeitos adversos, se você tem alteração em 1, 2 ou 10, ainda existem 27 que você pode ter o risco aumentado. Então, tem uma área inteira que nós podemos investigar. Como o Dr. Bouchard mostrou, nós temos 1/3 ou 1/4 da população que pode ter uma alteração adversa em um fator de risco, e outros fatores de risco serão positivos. Então, qual é a soma de todos eles? E esses são os últimos dos 37. Então, aqui está o meu website. Eu posso enviar para vocês, porque eu escrevi esse artigo como uma declaração para o nosso governo, principalmente o NIH, o Instituto Nacional de Saúde, porque esse é um problema importante. Se nós pegarmos esse número 30% nos Estados Unidos, estamos falando de 3/4 das mortes sendo causadas parcialmente pelo sedentarismo. É uma morte a cada 43 segundos nos Estados Unidos devido parcialmente ao sedentarismo. Isso tornaria o sedentarismo a primeira causa de morte. Então, esse artigo foi escrito
escrito para que as autoridades acordem e prestem atenção, porque elas estão menosprezando o fato de que o sedentarismo está matando as pessoas. Então agora vamos falar do diabetes. Na minha opinião, nós estamos no meio de uma epidemia de diabetes, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. E eu acho que muito disso poderia ser prevenido, pelo menos metade, se as pessoas fizessem exercício. É isso que eu acho. Então, em cooperação com Benty Pearson, e ela escreveu alguns manuscritos usando sobre modelos animais. Então, ela desenvolveu um estudo com humanos e me incluiu no artigo. Foi publicado no JAMA e eu ajudei a escrever, porque precisávamos resumir para 600 palavras, 2.600 palavras. Então, nós usamos indivíduos do sexo masculino treinados, diminuindo o número de degraus ao longo de 2 semanas, e esse foi o gráfico mostrando essa redução gradual. Então, esse avaliou os 2 principais fatores que foram afetados. O primeiro é a tolerância à glicose, e o segundo é a gordura visceral. Então, eles usaram o grampo de insulina e o glicêmico. Então, vemos aqui antes e depois, com a redução dos degraus. O laranja mostra, depois das 2 semanas, essa redução. Então, eles estavam fazendo as medições deitados, mas estamos falando de cerca de 1.400 degraus por dia, no início 10.000 e no fim 1.400. Aqui as mudanças no gráfico. Então, vamos ver aqui a gordura visceral. Então, eles replicaram os dados e cada indivíduo foi seu próprio controle. Então, mesmo que os desvios padrões estejam sobrepostos aqui, teve significância estatística e durante 2 semanas a gordura visceral aumentou significativamente. Então, isso aqui é mais ou menos o quanto de atividade física as pessoas fazem. Uma pequena porcentagem faz 10.000 passos por dia. A média é geralmente 4 a 5.000 passos por dia, algumas pessoas 3.000. E se você diminuir um pouco mais, chega a 1.400. Mas são valores realistas de pessoas que são fisicamente ativas. Nos Estados Unidos, para aquelas pessoas que sentam no escritório o dia inteiro e só fazem 1.400 ou 3.000 passos. É isso que acontece ao longo de 2 semanas. Se você monitora por 26 semanas, depois por 1 ano, você vê essas alterações graduais. Esse é um dos meus slides favoritos, porque mostra os genes interagindo com a atividade física ou a inatividade física. O amarelo mostra os pais que não tinham diabetes tipo 2, e esses são os descendentes. Então, se formos dos 20% mais ativos de uma família, desculpe, os 20% mais ativos até os 20% menos ativos, nós temos um aumento de 100% ou uma duplicação, um aumento de 2 vezes no risco para diabetes. Aqui, pelo menos um dos pais tinha diabetes, e você vê imediatamente que os mais ativos, os descendentes mais ativos de um pai ou mãe com diabetes têm um risco de desenvolver diabetes tipo 2 do que os mais inativos dos pais sem diabetes, o que mostra que os genes afetam sim, mas isso é modulável. Se esse filho de pai diabético não fosse ativo, fosse sedentário, haveria um aumento de 65% no risco para diabetes tipo 2. Então, esse é um slide muito bom, porque mostra o papel da hereditariedade e mostra como ela é modulável na maioria das pessoas. Esse é um outro estudo por Williams em Berkeley, que avaliou a incidência de diabetes por 1.000 homens, e ele viu a resposta da dose. Então, aqui as idades, 35 até 65, e esses são os quilômetros por semana que eles andavam, maior do que 8. Essa é a curva para
os homens nessa faixa etária que andavam menos de 8 km por semana. Então vemos aqui a modulação do risco de desenvolvimento da diabetes tipo 2 é bastante influenciada pela inatividade. Vejam aqui, os sedentários tinham um risco muito maior de desenvolver diabetes tipo 2. Esse é um estudo de prevenção feito na Finlândia. Eu escolhi os melhores dados para mostrar que esses eram o risco de diabetes, são pacientes pré-diabéticos. Então, a diferença entre os pré-diabéticos que andavam menos de 9 minutos por dia e aqueles que andavam mais de 21 minutos por dia, nós temos uma diferença de 3 vezes no risco. Então, a inatividade física aumenta o risco de diabetes tipo 2 em um paciente pré-diabético, ou pelo menos de acordo com esses dados da Finlândia. Essa é uma das coisas que eu estou estudando agora, que doenças de adultos estão ocorrendo agora em crianças. Eles tiveram que mudar o nome, porque se eu dissesse que a criança tem diabetes de adulto, o diabetes tardia, os pais não iriam entender, mas as crianças agora estão tendo diabetes tipo 2, por isso mudaram o nome, e às vezes tem a partir dos 20 anos de idade, a incidência já começa a ficar grande. Esse foi um estudo feito no JAMA. Eu trouxe os dados para mostrar que se esse fosse o primeiro diagnóstico do tipo 2, diabetes tipo 2, e esse é a idade do americano típico comum, então a longevidade seria 31 anos, eles morreriam 15 anos antes, e esses 10 últimos anos seriam com comorbidades e com prejuízo da qualidade de vida. Para as mulheres, a mesma coisa. A mulher típica nos Estados Unidos vive até os 81 anos. Ela viveria até 55, se fosse diagnosticada aos 20 anos de idade com diabetes tipo 2. Então, perderia os últimos 12 anos com qualidade de vida prejudicada e morreria 14 anos antes do que o esperado. Todas essas coisas me motivam a falar de um experimento que nós iniciamos. Aqui nós temos as diretrizes de atividade física nos Estados Unidos. Para crianças abaixo dos 17 anos, 60 minutos por dia, de 18 a 64, 30 minutos por dia. Esses são os dados que foram modificados em um artigo e respondem àquela questão se 83% é um nível alto de sedentarismo. Os Jogos Olímpicos estão chegando e os Estados Unidos são o primeiro país com as crianças mais preguiçosas, de 6 a 11 anos de idade. Isso foi medido por um acelerômetro e não um questionário. Os questionários, de acordo com Steve Blair, não servem para nada. São superestimativas e o acelerômetro mede o movimento propriamente dito. O que é muito impressionante é que quando você chega nos 12 anos de idade, você fica entre 97 de 100, por todas essas faixas etárias, as pessoas não executam 30 minutos de atividade por dia. O palestrante anterior chamaria de sedentarismo, eu chamo de preguiça. Então aqui está o dilema. As pessoas falam, os médicos falam para as pessoas fazerem exercício, mas isso não funciona. Se funcionasse, não diria para vocês que 97 de cada 100 adultos não conseguem fazer 30 minutos de exercício por dia. Então, por que estudar a falta de motivação? Olha só como as pessoas levam o cachorro para passear. De carro. Cadê a motivação? É isso que me estimula a voltar novamente para esse gráfico e avaliar essa falta de motivação, que na verdade vem antes do sedentarismo.
Vocês já viram essa imagem e eu estou dizendo que na verdade ela é a causa de morte e a sequência segue assim. Então nós seguimos o exato protocolo do Dr. Britton, mas selecionamos animais com base na motivação de entrar na rodinha e correr, comparado com o grupo que entra na rodinha e não corre muito tempo. Então os nossos animais são chamados de os mais motivados a correr e selecionamos os animais que não querem correr, ou seja, os que têm baixa voluntariedade de corrida. Isso mostra a nossa população inicial. Nós utilizamos um número de famílias iniciais, utilizamos um programa de Ted Garland para selecionar os animais com alta e baixa capacidade de corrida. Eu vou pular até os dados, porque eu vou depois ter que explicar os dados que eu não posso mostrar hoje, porque na verdade estamos preparando eles para um artigo. Mas na geração número 5, o que fizemos foi uma colaboração com alguns pesquisadores que nos ensinaram a fazer cirurgia serotática, para colocar um sensor no cérebro e colocar um medicamento no núcleo accumbens, que é um centro de recompensa cerebral. É um centro que é uma das coisas mais complexas. Então temos 5 receptores de dopamina, colocamos um medicamento que bloqueia o antagonista, ou seja, uma droga que ativa esse receptor de dopamina D1. Foi surpreendente porque tivemos os de alta capacidade, tanto no agonista e no antagonista, reduziram o seu desempenho. Então, nas horas de 2 a 4 do ciclo, sem o medicamento, aqui temos os mesmos animais, mas em noites diferentes. Eles correram 5 quilômetros, mas com o medicamento, metade disso. Demorou um tempo para poder explicar esses dados. Eu ainda não consigo explicar porque os agonistas e antagonistas têm uma redução, mas a cocaína traz uma resposta similar nos estudos feitos assim. Então, pode ser uma explicação, porque os 5 receptores de dopamina tem um equilíbrio e talvez você esteja alterando esse equilíbrio entre os receptores. Um outro motivo é que com um dos medicamentos, eu não sei se era o agonista ou o antagonista, nenhum medicamento era específico. Eu fui numa reunião do Instituto Nacional da Saúde americano e um dos pesquisadores disse que um medicamento agora não é considerado específico mais. Então, isso pode ser uma causa dessa observação. Mas nenhum dos medicamentos afetou o grupo de baixa capacidade. Então, agora estamos fenotipando a geração 8. Eu não quero mostrar os dados ainda, mas parece que, pelo menos inicialmente, temos uma diferença de 5 vezes com base familiar entre os de alta capacidade e os de baixa capacidade de corrida voluntária. Outro fator surpreendente é que isso é algo novo. Eu ainda estou pedindo para os meus pós-doutorandos acrescentarem dados aqui. É que vemos nos fenótipos de baixa voluntário de corrida animais de maior gordura corporal. São animais que não correm. Se os animais correrem durante esses 6 dias, obrigatoriamente, nós conseguimos eliminar essa diferença. Mas se eles ficarem apenas na gaiola, sem correr, eles podem ter outros fenótipos. Mas isso é um pouco precoce, eu não quero mostrar esses dados ainda. Nós fizemos um RT-PCR com os dados para ver os receptores de dopamina e, na verdade, eles não tiveram nenhuma significância estatística, mas essa é a geração 5. E todas essas moléculas têm uma tendência de serem reduzidas nos animais de baixa capacidade. O que estamos fazendo com a geração 8, os animais que não correm, é um sequenciamento mais profundo com o Newcomb accumbens, porque por enquanto ainda é um risco, mas queremos detectar as mudanças iniciais e também queremos fazer terapia genética se encontrarmos um ponto-alvo. Então é nessa direção que estamos seguindo nesse projeto. Voltando ao fato de que acreditamos que esse é um problema principal.
Não é a resposta completa pela qual explicamos aquele rapaz que estava passeando com um cachorro de carro. Existem fatores sociais, governamentais, que impedem que as pessoas se tornem fisicamente ativas, mas queremos iniciar a atividade e a motivação. Vamos ver que horas são. Bem, então acho que tem que parar aqui. Então, essas pessoas que quero agradecer. Temos aqui o nosso aluno de pós-doutorado que está num concurso de comer. Aqui ele já comeu mais de um quilo, eu comi um de meio quilo, mas eu consegui terminar em meia hora. Ele não conseguiu o dele de 2,5 kg. Aqui é o meu especialista em biologia molecular, o meu triatleta, o meu estudo de mestrado e outro estudo de mestrado que gosta de andar de bicicleta. Então esse é o pessoal do laboratório e agora estou aberto para perguntas. Foi realmente um trabalho em equipe. Obrigado. Ok, muito obrigado por essa apresentação, que foi bem intrigante. Temos perguntas? Você demonstrou que um aumento da atividade está associado com um aumento do tempo de vida e uma redução no risco de morte. Mas sabemos que tem hereditariedade nessa resposta ao treinamento. Então, estou perguntando se essas pessoas que têm baixa resposta ao treinamento têm diferença no seu risco de morte. Não analisamos isso. Isso foi um estudo sem financiamento. Então, eu não tenho como responder isso. Se tivéssemos o financiamento, poderíamos analisar isso, mas espero que esses dados me permitam um financiamento. Não temos mais perguntas? O Dr. Pouchard tem uma. Very nice, Frank. Thank you. Muito obrigado. Uma outra forma de tentar ver o aspecto motivacional seria através da estratégia GVAS, para ver se temos algo que aparece e que possa nos explicar as vias biológicas envolvidas, que determinam um interesse na atividade física. Eu conheço 2 GVASs que estão sendo realizados agora, muito grandes, com centenas de milhares de indivíduos. Então, vai ser complicado, porque eles utilizaram questionários e questionários diferentes em vários estudos, mas eu acho que isso pode nos dar alguns indícios interessantes, e será bom ver se isso está correlacionado com o que você viu com seus estudos cerebrais. Nós não temos um grupo amostral suficiente para fazer um estudo GVAS. Estamos fazendo uns estudos com mRNA, mas você sugere fazer o sequenciamento de DNA também, não? Nesses animais? Não, acho que isso não seria produtivo nesse estágio. A expressão gênica é mais produtiva. Você tem força para isso, mas não para outras coisas. Esses animais são endocruzados? Não, são ratos de Wistar. É basicamente como Steven fez. Eles vieram de famílias separadas. Então, estamos usando exatamente o protocolo dele, o mesmo processo. Estamos seguindo o estudo dele. Então, eles ainda estão divergindo? Sim. O que está acontecendo é que os de baixa capacidade estão tendo capacidade cada vez mais reduzida. Como o Steven falou, estamos chegando a meio quilômetro, 1 quilômetro por noite nestes. Tivemos uma ruptura no início, parecia que entre a geração 3, 4 ou 8, isso melhoraria, porque havia um decréscimo mais rápido, mas como eu não tinha o financiamento, nós não tomamos todas as medidas para ver se isso estava relacionado à gordura corporal.
a essa mudança nos animais que não corriam. Talvez seria interessante ver o epigenoma. Você poderia fazer isso com menos força e ainda ter uma boa informação. Sim, obrigado pela sugestão. Acho que vamos fazer isso. Ok, creio que acabou o tempo para perguntas. Então, obrigado, professor Frank, pela sua ótima apresentação. Obrigado pelo seu tempo. E creio que nós concordamos que a motivação é o fator-chave para estimular e manter as pessoas a fazerem exercícios. Esse assunto é bem importante. Eu acredito que o João escolheu um assunto importante. Nós estamos bem felizes com esse assunto e gostaríamos de destacar que tem 2 artigos no British Sports Medicine Journal